famílias, dedicamos as nossas vidas, dedicamos os nossos bens ao Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo. Aqueles que não puderam contribuir nessa manhã, que o Senhor possa estar abençoando, que na próxima oportunidade a reunião da tua igreja possa estar fazendo. Ó Deus, continua aceitando o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, a palavra está com a nossa irmã Soninha. Então, nós estamos com um projeto na nossa igreja de cuidados, né, com a saúde mental e emocional da igreja. E isso é porque nós entendemos que a igreja é uma comunidade terapêutica, onde nós nos encontramos, onde nós dividimos, nos alegramos, dividimos nossas dores, nossos conflitos. Por isso nós entendemos que a igreja é uma comunidade terapêutica. E nesses últimos tempos nós temos vivido momentos difíceis, momentos de separação. E isso trouxe, tem trazido muitas enfermidades emocionais nas pessoas. Por isso nós estamos com esse projeto. Hoje nós vamos tratar da ressocialização pós-pandemia. Nós temos visto muitas pessoas com muitas dificuldades de voltar ao encontro, voltar a estar junto. Inclusive nas escolas, nós temos ouvido pessoas, pais, falando sobre isso, da dificuldade que os seus filhos têm tido de voltarem ao convívio. E isso nos preocupa. Por isso, a nossa igreja tem e está preocupada com isso, e a gente está com esse projeto. Hoje vamos tratar desse tema, ressocialização pós-pandemia, como voltar, como estar junto. E depois nós vamos ter também outros temas, depressão, uma vez por mês nós vamos tratar. E hoje eu queria apresentar o pastor Alex. Pastor Alex é uma pessoa querida nossa, é uma pessoa de confiança nossa, senão ele não estaria aqui nesse púlpito, com certeza, Ele está acompanhado da sua filha, Isabela. Cadê ela? Ah, está lá. Isabela, 13 anos, Isabela? Está aqui com a gente também, é uma alegria. E pastor Alex, ele já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, 2 vezes, falando para a gente. Ele hoje está na Igreja Presbiteriana Betânia, faz parte lá, compõe lá o ministério. Não é isso, pastor? Então, nós vamos passar a palavra para ele, que Deus abençoe ricamente, e que Deus esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Amém? Obrigado. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu já estive aqui algumas vezes, sempre, pastor Gustavo, meu querido, e muitas conversas boas, muita caminhada de muito tempo, e é sempre um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Hoje, a minha filha perguntou, mas eu conheço lá? Eu falei, eu não lembro se você foi das outras vezes. Aí, quando ela chegou aqui, eu falei assim, eu vim aqui pequenininha. E aí, a gente já veio aqui desde muito tempo já. Hoje eu estou de licença, você estava falando, eu já não estou no quadro da Betânia, da Presbiteriana lá, porque eu atuo como terapeuta e já há bastante tempo. Eu ajudo numa comunidade de ação de
desenvolvimento social, um pequeno trabalho lá da Betânia, mas hoje eu me dedico ao consultório e esse é um tema muito pertinente que você deve imaginar. Eu não sei você, mas muita coisa na minha vida mudou em meio a essa pandemia. Na sua casa também? Não sei como é que foi lá, mas as coisas estão muito diferentes. Algumas coisas estão diferentes mesmo e nunca teriam acontecido se não houvesse a pandemia. Outras coisas já iriam acontecer, mas a pandemia precipitou essas mudanças sociais. Alguns filósofos e sociólogos, terapeutas, estão apontando esse momento com uma revolução antropológica, ou seja, isso é grave e profundo. É mais do que uma revolução social, é uma revolução da forma do ser humano ser, viver, experimentar a vida. A maneira como os nossos filhos estão construindo a sua maneira de ver a vida é completamente diferente da maneira como nós víamos, reagíamos, no sentido mais profundo da palavra. Eu queria abrir lendo um texto que eu amo muito de coração, que é o Salmo 126. E aí eu queria que a gente acompanhasse esse texto para que a gente possa nem basear a palavra, a palestra nesse tempo agora, mas especialmente para que você e eu possamos nos encher do texto bíblico e da presença de Deus nos guiando aqui. O Salmo 126 para mim, me acompanha há muitos anos e ele tem um sentido especial para o meu coração. E você pode abrir aí sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, caso seja uma Bíblia digital, alguma coisa do celular. E o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Deus, obrigado por essa manhã bendita, pelo privilégio de estar aqui, compartilhando, trocando, sendo ouvido, mas acima de tudo, além de informações pertinentes dessas coisas que a gente tem visto, ouvido e sofrido juntos, eu quero te pedir, Espírito Santo, que você vá no coração de cada um de nós, traga mais do que informação, traga direção, traga cura, traga milagre, traga esperança que tem aquele que se mergulha e se deixa tratar por você. Faz assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto tanto desse texto, ele é tão bonito, e eu queria dizer para você e pensar que em alguns momentos a gente não consegue enxergar saída. Algumas áreas da sua vida parece que você não encontra uma solução. Algumas experiências que eu tive na minha vida, em alguns momentos da minha vida, eu não achava que ia encontrar do outro lado uma solução. E Deus está nos ouvindo. Você crê que Deus está te ouvindo? Você crê que Ele ouve a sua voz? Eu estava lembrando de uma história que aconteceu há uns anos atrás, contando para uma pessoa ontem, que eu me mudei para uma região da região oceânica lá, uma época, não estou mais lá. E aí um dia, quando eu me mudei para essa casa, simplesmente todo dia eu acordava às 5 horas da manhã. Eu vou confessar para vocês que eu não gosto de acordar cedo. Eu não sou muito chegado, eu sou mais noturno. Leio, eu gosto de fazer as coisas de noite, conversar. Eu e minha mãe e minha irmã, a gente ficava conversando horas. Aí meu pai chegava assim: vocês não dão fé da noite, não? Isso é a hora de estar conversando na cozinha. E a gente ficava lá conversando. E aí todo dia eu acordava às 5 horas da manhã naquela casa, aquele apartamento que eu estava morando ali. E aí eu falei: que história é essa? Eu estava de férias ainda por cima, eu tinha me mudado. Aí eu falei assim:
Deus está querendo alguma coisa, está querendo falar alguma coisa. Aí eu saí assim, fui para um sofá, assim, fiquei olhando pela janela, assim, uma vista bonita, e na vista era assim, uma montanha, e no primeiro dia, segundo dia orando, no terceiro dia ali, eu falei, de novo, 5 horas da manhã, o sol nascendo e eu aqui acordado. E aí começaram a cair umas nuvens por entre as árvores. Sabe quando a neblina aparece do nada e tapa tudo? E as nuvens caíam entre as árvores, assim, eu fiquei olhando aquele espetáculo, o sol nascendo, aquela coisa mais bonita. E mais que de repente, mistura de ideias e sentimentos, veio aquele sentimento assim. Eu me lembrei de uma oração que eu tinha feito anos antes, na igreja que eu estava na época pastoreando, que numa reunião de oração, 7 horas da manhã, eu olhei para a mesma montanha e falei assim, Deus, eu moro bem longe daqui, não tenho dinheiro, esse lugar é meio caro de morar, não sei se... Mas eu tinha vontade de um dia morar de frente para essa montanha aí. Eu acho tão bonito esse lugar, seria tão saudável morar perto da igreja e nesse lugar aqui. Fica aqui minha oração, se não der, não deu, se não for para ser, não vai ser. Mas aqui fica meu pedido. Gente, uma dica, Deus quer ouvir os mais simples desejos do seu coração. Se ele não for o caminho, tudo bem, mas fala, conta para o seu pai, né? Igual o filho, a gente quer que eles contem tudo. E às vezes o filho chega e fala assim, pai, eu já sei que você vai dizer não, mas... Já viu o filho? Meus filhos fazem assim, pai, eu já sei que você vai dizer não, mas... Aí eu brinco, tá, pode falar, ou então digo, então nem pergunta, eu fico brincando. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz aquela oração ali, anos antes, pedindo que um dia eu pudesse morar na frente daquela montanha, e esqueci. Anos depois, quando eu acabei indo para lá, nem me lembrava dessa oração, e acabei de verdade indo para um apartamento que era de frente para aquela montanha. Eu tinha esquecido daquela oração, e aí Deus me cutucou de madrugada para eu acordar e para ver o sol nascer naquela montanha. E quando me deu aquele start, eu senti quase que ao mesmo tempo a voz, Deus falando assim, você se esquece dos seus anseios e do que você pede, mas eu não esqueço, porque eu estou te ouvindo. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia, já tem mais de 15 anos essa história, e ela marca meu coração, e de vez em quando eu me lembro porque eu preciso me lembrar que Deus quer ouvir a minha voz, porque toda essa história, o grande complô, essa grande história fantástica de Jesus, foi com um único intuito, de você conversar com Ele e voltar a ser filho. Amém? Então eu tenho que abrir falando isso, que no momento de crise, de pandemia, o texto diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que ele está dizendo aqui, no início parece muito bonitinho, muito fácil, mas no fundo ele está dizendo o seguinte, quando o Senhor restaurou a nossa vida, ficamos como quem sonha. Falar isso para você hoje pode ser um chute, um soco na boca do estômago. Dizer assim, ficamos como quem sonha, a nossa língua se encheu de júbilo, de riso, a nossa boca não combina. Mas o que eu quero falar é sobre essa parte aqui, que diz assim, nós estávamos em cativeiro. Esse texto é quando Deus começa a libertar eles da pandemia, do cativeiro. E aí, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Você talvez já tenha ouvido falar sobre isso, mas é o seguinte, os desertos daquela região que o autor escreve, não são desertos como os nossos, né, assim dos Buraí, de areia, mas de pedra também. E aí eles vão entrando naquelas montanhas rochosas, naqueles desertos, e o que acontecia é que de tempos em tempos, a temperatura aumentava e as geleiras descongelavam. Não sei se você já ouviu falar nisso. E o mais interessante é que, como um deserto, as dunas são móveis, a cada ano um rio aparecia num lugar onde talvez jamais tenha havido antes. Então era absolutamente deserto o ano inteiro, e de repente passa um rio onde o viajante nunca imaginou, nunca viu. Você pode imaginar que lição isso é enorme para você e para mim? O que anda deserto dentro de você?
e que talvez nunca tenha passado água por aí, nunca tenha havido vida, e pode um dia vir, basta apenas que Deus dê a ordem. Amém? Indo para nosso conflito aqui da questão da pandemia, a gente pode começar a projetar. Tem 3 aspectos que eu não vou me ater aos 3, mas eu preciso só asseverar aqui, que é o seguinte: a primeira consequência do que nós passamos da Covid são as sequelas orgânicas, ou seja, quem aqui chegou a pegar a Covid? Levanta a mão. Tá. Quem foram os heróicos que não pegaram? Levanta a mão para eu ver. Parabéns vocês, hein? Muito bom. Então, muitas se fala e muitas pesquisas estão sendo feitas sobre as sequelas orgânicas que aconteceram por causa da Covid. Sequelas que não são apenas trombo, não apenas algumas questões da época da doença, mas que ficaram posteriormente. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de gente que ficou com problema no gosto, que teve alteração dos sabores. Muita gente ficou com alteração. Mas também estão sendo estudados sequelas e consequências físicas na questão comportamental, ou seja, na ansiedade, depressão e na memória. Então, o primeiro ponto aqui é que existem consequências claras a respeito do que aconteceu no nosso corpo. A segunda são os efeitos da pandemia em relação à própria doença e do medo que ela trouxe. Vocês se lembram muito bem do início, especialmente. Agora a gente está um pouco mais aliviado. Agora, quando não tinha vacina, vou combinar com vocês que era um cenário de apocalipse. Vocês lembram disso? Era um negócio assustador. Às vezes eu olhava pela janela ou precisava ir na rua para alguma coisa. Eu falava assim: Deus, eu nunca imaginei ver isso na minha vida. Não foi? Era assustador. Não via ninguém na rua, deserto, vazio, todo mundo de máscara. A gente chegava e falava assim: se me contassem que isso ia acontecer, eu ia internar a pessoa no hospital psiquiátrico, porque não tinha cabimento imaginar que aquilo ia acontecer. Isso tudo, os efeitos da própria doença, da pandemia em si, não a doença física, mas do medo, do confinamento, do medo de tudo mais, gerou na gente fragilidade, ansiedade, medo do futuro. A gente, não sei se você sabe, mas as pesquisas dizem que 8 em cada 10 pessoas conheciam alguém que morreu. 8 em cada 10 pessoas viu alguém morrer. Você pode imaginar as consequências disso para a nossa ansiedade, para o nosso medo? Isso é uma verdade. A ansiedade tomou conta do nosso coração. E a gente começou a ficar com medo. Aí tem mais. Primeiro assim, primeiro lockdown vai durar 1 mês, depois a gente vai sair. Foi assim? Não, vocês lembram disso? Não foi. Aí passou 1 mês, não, vai ter que fazer mais um tempo. E mais outro tempo, e mais outro tempo, e não tinha colégio, e não tinha faculdade, e o trabalho em home office, e aí a gente foi fazer, e depois vai ter que fazer restrição até vir a vacina. Não, a primeira vacina não é o suficiente. Tem um texto na Bíblia que diz que a esperança que se adia adoece o coração, e o nosso coração foi se adoecendo, e aí a gente ficou sabe qual o medo? Que ainda existe em você e em mim, e se vem outra? E se aparece a outra daqui a pouco, com outro nome, tudo de novo, mais 2 anos, como é que vai ser? Uma pandemia para sempre. Esse é o aspecto que a gente vê, um medo de futuro. Como é que eu vou encarar isso? Esses aspectos estão dentro de você e de mim. Mas o que eu quero me ater hoje são as consequências do confinamento, já que a nossa palestra e a nossa conversa aqui são sobre os desafios da ressocialização após pandemia. Ou seja, como é que volta esse tal de novo normal? O que está acontecendo então dentro de você e de mim, para a gente entender como é que a gente tem que vencer isso tudo? E eu queria constatar com vocês algumas coisas, a gente passa para o nosso próximo imagem. Então, a gente teve no meio da pandemia um estresse de hiperconvivência. E esse estresse de convivência mudou a maneira do lar, a questão dos conflitos dentro de casa. Você ouviu falar que aumentou o número de divórcios na pandemia? Isso aconteceu. Por quê? Porque antes a gente
não tinha uma convivência tão constante. Vamos combinar? Eu amo os meus filhos, é a coisa mais importante da minha vida. Agora, todo dia dentro de casa, era duro, né, Isabela? E vai para a escola, e não vai para a escola não, e vai para a sala, e liga o computador, e aula online, e tem que estudar, e não sei o quê, e todo ali, aquele negócio o tempo inteiro junto, foi impossível, não sei na sua casa, mas na minha não estava fácil não, foi impossível, e casais viveram um estresse de às vezes estar confinados no mesmo lugar, mesma casa, um lugar às vezes apertado, difícil, não era para isso que a gente casou. Mudou o contrato e as coisas ficaram muito complicadas, e foi ficando muito difícil. E aí a dinâmica da casa mudou tudo, e você e eu tivemos que nos readaptar. E agora a gente tem uma série de dificuldades para voltar antes, porque a gente não consegue mais. Muita coisa mudou. Entre elas, e nesse ponto eu quero me ater com muito cuidado, é a digitalização da vida, que é essa parte aí. A digitalização da vida é algo que, lembra que eu falei que algumas coisas iriam acontecer, mas foram precipitadas pela pandemia? Então, já havia expectativas de que o home office ia acontecer na vida de muitos profissionais. Alguns já trabalhavam assim. Eu conheço pessoas que antes da pandemia já iam na empresa 2, 3 vezes na semana e trabalhavam de casa sem precisar ir no trabalho. Só que aconteceu uma coisa muito forte na digitalização da vida. Ao contrário da gente pensar que a gente agora ficou com mais tempo, muita gente pode ter trabalhado muito mais do que antes. Sabe por quê? A gente perdeu a capacidade de controlar o quanto a gente trabalhava. E teve um outro problema também, não sei você, mas assim, sua casa era o seu trabalho era a sua casa. Eu não sei você, mas até hoje, eu sou terapeuta, atendo online, já atendo presencial, mas o meu presencial agora eu estou fazendo na minha casa mesmo. E aí, chega o final de semana, pastor Gustavo, eu fico assim, preciso sair de casa, eu preciso ir para a rua, eu preciso ver o sol, porque eu passo a semana inteira trancado aqui dentro. E foi muito difícil, porque essa digitalização da vida jogou tudo para dentro da nossa casa, para dentro de casa, e falou assim, resolve aí, se vira. E aí, eu vou entrar numa questão pode deixar esse slide aí mesmo. Então, digitalização da vida, excesso de trabalho, conexões virtuais. Alguns filósofos e estudiosos estão dizendo que a origem da enorme depressão e ansiedade que nós estamos vivendo é por causa do fato de que a digitalização da vida trouxe um excesso de comunicação não conectada. Isso é para uma outra palestra, hein? Eu estou preparando uma outra para falar sobre isso. Eu falei um pouco sobre isso para um grupo de uma escola estadual lá outro dia. Excesso de comunicação sem conexão. Você fala com muita gente, mas não se conecta com essas pessoas. E isso gera uma relação vazia de sentimento, de apego e de cuidado. É uma relação focada em produtividade e muitas vezes em coisas dia e práticas, até com amigos a gente resolve coisas muito práticas. E aí, tudo bem? Tudo bem. Será que eu posso dia 30 de março, às 7 horas da noite, eu posso te ligar? Você está assim. A digitalização, antes, quando você ia visitar alguém, você dizia, estou querendo te visitar, será que dia tal podia ir? Antigamente não era assim não, nem tinha conexão para isso. Você passava na casa do seu amigo, tocava a campainha, e aí, tudo bom, bom dia, tudo bem, passei aqui para dar um oi. Se não desse para dar um oi, você ia embora. Mas não era uma ofensa você fazer isso, hoje é uma ofensa, e é verdade, se alguém aparecer na tua casa, você vai ficar bravo, provavelmente. Pena que a vida está assim. Mas o que era comum é que as pessoas tocavam campainha, os mais antigos aqui vão celebrar isso, especialmente os mineiros, que têm uma tradição tão grande, vão chegar, tem um pãozinho aqui na mesa, já pronto para você. E aí, a casa estava preparada para receber pessoas. Você entende como a pandemia precipitou um comportamento que está difícil de voltar atrás? Está difícil,
Porque a gente está nesse lugar aí. Conexões virtuais, trabalho excessivo, exploração do trabalho de cada um de nós, competitividade extremamente acirrada, aí você vai dizer assim, não, mas eu nem sou tão ligado ao trabalho competitivo, eu faço meu trabalho ali de boa, não sofro muita pressão, eu nem sou conectada tanto a essa produção, meu trabalho ali, eu faço o que eu amo, eu sou professor, eu sou professora, eu faço meu consultório, ou ali na loja que eu trabalho, qualquer coisa que você possa me dizer assim, mas sabe o que eu vou dizer? Quem aqui tem rede social? Levanta a mão. Tem assim um Instagram, um Facebook, alguma coisa assim. Eu vou te dizer que essa é uma palestra incrível que a gente tem que pensar, que é o seguinte. O cristianismo levou 2000 anos para construir uma cultura em parte da sociedade ocidental e um pouco na oriental. E o que estão dizendo é que as redes sociais, a internet, o cristianismo levou aí para 2000 anos para ter mais ou menos 1 bilhão de cristãos. E hoje nós estamos com uma seita chamada rede social que já tem para quase 4 bilhões de pessoas. Você está entendendo? O que os especialistas que trabalham nessa área estão dizendo é que lentamente a nossa mente está sendo mudada. Tem uma mente por trás disso? Tem algumas mentes por trás disso, fazendo com que a gente fique muito mais conectado à multidão que está longe do que as pessoas que estão perto. Isso, a pandemia não foi responsável, mas precipitou isso vertiginosamente. E isso está fazendo um grande estrago na gente, sem que a gente perceba, na violência, na agressividade e na solidão. Pensa sobre isso, um dia a gente conversa com mais calma para a gente não ficar só nesse ponto. A questão da fragmentação da memória tem a ver com o fato de que o nosso cérebro, sabe aquela história que a gente sempre ouviu que tem gente que é multitarefa, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Especialmente as mulheres tiram uma onda que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu trabalho, eu chego em casa, eu faço não sei o quê, eu cozinho, cuido de criança, eu vou fazer não sei o quê, eu estou falando no telefone. Todo mundo faz um pouco disso, não é? E tem que fazer. O que os estudiosos dizem é que, na verdade, não é assim que funciona, não. O seu cérebro passa, se você estiver digitando uma coisa no computador, ou fazendo um serviço qualquer, cozinhando, conversando com alguém, e ainda pensando no que você vai fazer no dia seguinte, o seu cérebro está quicando de um lado para o outro em alta velocidade. Você pensa que está pensando nas 3 coisas ao mesmo tempo, mas não está. Ele está quicando de um lado para o outro. E quando você faz essa dispersão de atenção, o nível de sofrimento e de desgaste do seu cérebro, da sua capacidade intelectual, cai. Na verdade, as ondas cerebrais sobem numa velocidade, porque pensa num disco. Falei de coisa antiga, confessei minha idade. Tem um negócio chamado disco, que era um negócio preto, que rodava, que tinha música, entendeu? E aí alguém já deve ter ouvido falar nisso. Não vou falar nem de fita cassete, porque o vergonha é maior. Mas assim, o disco era um negócio assim que tinha uma velocidade. Então tinha um antigo que eu não peguei não, mas não sei quantas rotações, né? E depois, eu estou falando o seguinte, a frequência, uma onda de frequência baixa. Vou falar de música, que é a minha área também. Uma onda grave, ela tem um movimento assim, longo e mais lento. Uma onda aguda, ela funciona numa frequência assim, alta, agudo. O nosso cérebro, quando dorme, vai na frequência mais baixa, mais profunda. E quando a gente está agitado, o cérebro está numa frequência super aguda. Quando você está com uma multiplicidade de tarefas, você está forçando o seu cérebro e você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, os estudiosos dizem que o melhor é que você faça. Eu estou cozinhando, eu estou só cozinhando. Depois eu converso com você, filho. Agora eu estou aqui. O que acontece é que a gente está no celular, o filho está falando uma coisa, a gente está cozinhando ao mesmo tempo um negócio e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Lá na sua casa é assim, na minha é.
Essa mania não existia no passado, não, porque também não tinha essa bodega aqui. E aí, o que acontece é que a insônia aumenta de uma velocidade absurda. Por quê? A frequência da nossa vida, o trânsito, a correria, é tão agitado que a gente não consegue fechar portas. Enquanto você está em algum lugar, seu cérebro não está descansando, você está preocupado em produzir alguma coisa. As redes sociais são responsáveis por isso também, porque o tempo inteiro se chama hoje a sociedade da performance, ou seja, a sociedade do resultado. Enquanto antes a nossa sociedade era a sociedade da disciplina, eu tenho que ser disciplinado e fazer aqui. Me mandaram andar aqui, eu vou andar aqui. Hoje não, você vai falar assim, como assim? Eu não quero andar aqui, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero andar diferente, eu quero andar de tênis, eu quero andar descalço, eu quero andar de sandália. Aumentaram as opções, isso é maravilhoso, mas aumentou a dificuldade, porque você tem que escolher muita coisa. Você vai no mercado e fala assim, caramba, tem 597 tipos de sabão em pó, qual que eu escolho? E aí você tem muitas escolhas para fazer, muita coisa para pensar, e vai entrando esse bug. A sociedade não é mais disciplinar, ou seja, não é mais de obrigar as pessoas, que era controladora, muitas vezes ruim. É uma sociedade em que diz que você pode não se sentir cobrado de trabalhar e ser melhor no seu resultado do seu trabalho. Pode ser que você seja até aposentado, seja o que for, não sei. Mas dentro da gente é um sentimento, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser um cristão melhor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser melhor, sim. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu tenho que, esquecendo das coisas que para trás fico, sigo em frente, rumo ao alvo. Você tem que evoluir, sim. Mas é uma cobrança exagerada, extenuante, muito pesada sobre nós, que tem nos feito não gostar de nós mesmos e ficar tão cansados que a gente não consegue fechar as abas. Quem trabalha com computador ou aplicativo no celular, sabe um pouco o que eu estou falando. Você já viu um celular de alguém que tem 56 aplicativos abertos, que a pessoa não fecha os aplicativos? Ou então, quando você abre o computador, um monte de pasta, Word, não sei o quê, uma pasta cá, uma pasta aqui, pasta aqui. Nossa mente está assim, um monte de pasta aberta, você não consegue fechar uma. Quando você deita, você ainda fala assim, tem até uns memes na internet, eu tenho rede social, viu gente, eu fico vendo lá aqueles negócios do Instagram, assim, tem uma que é uma brincadeira que é assim, amanhã tem que fazer cozinhar não sei o que, eu vou melhorar, amanhã eu vou começar a caminhar e não sei o que, você vai dormir e a mente não para. Tudo isso tem a ver com a pandemia? Sim, porque ela precipitou uma digitalização da vida que causou insônia. Esses dados aqui, insônia, são dados de pesquisas recentes feitas no Brasil, tá? Então, 41% das pessoas, agora ao fim da pandemia, relataram casos de insônia. 41% é quase metade da população. 53% relataram ansiedade. Outras já tinham, e foi potenciado crises de ansiedade, pânico, por conta desse estilo de vida que a gente está levando aqui. Eu estou apontando para cá, tem aqui também, mas é para a gente ver aqui. Alterações de humor. Não sei se você como está, mas tem momentos, muita gente relata isso, eu também já experimentei isso em um momento. Uma coisa simples que você tem que fazer naquele dia, mas que não estava programado, tira você do sério. Você não tem paciência. Você, ai caramba, não acredito, tem tanta coisa para fazer, ainda vai aparecer esse negócio, como é que eu resolvo esse problema? Aí às vezes eu peço a alguém ajuda, e falo assim, me ajuda a resolver isso. Aí ela fala assim, como assim? Não, me ajuda a resolver, tomar uma decisão, faz isso. Eu falei, é mesmo, tá bom. Era simples, mas na minha cabeça virou um monstro, virou um problema. A ansiedade faz isso, alterações de humor tem a ver com isso. Eu estava bem, obrigado. Então, todo mundo hoje me pergunta quando vai no consultório, você acha que eu sou bipolar? Já ouviu falar nessa palavra bipolar? Que é a pessoa que estava muito bem, obrigado, daqui a pouco explode com raiva, alguma coisa assim. Gente, nós estamos num contexto de guerra, pós-pandemia, de confinamento, de sofrimento. Então, dá um tempo aí para sua filha, seu filho, aceita melhor que o momento está difícil pra caramba para eles.
Se a gente for falar sobre adolescência e infância, é alarmante o que a gente está assistindo. Alguns falam assim, não, meu tempo era muito mais difícil, meu tempo a gente não tinha sapato, a gente andava horas para chegar no colégio, mas eu sei, meu filho reclama assim, lá vem você, né, pai? Vai falar, eu sou mais velho, eu sou seu pai, eu tenho 50 anos, já passei por isso, ele já sabe minhas frases todas. Mas é verdade, o mundo deles eu tenho que ouvir, porque é completamente diferente do nosso. Por muitos motivos, ele é extremamente mais exigente do que o que eu cresci. E aí, essas alterações de humor, elas vão ser encontradas na sua vida. A depressão tem a ver também com esse estado depressivo, de agressividade, dificuldade que a gente vive. Então, nós precisamos reconhecer para pedir ajuda e também para dar uma colher de chá para o outro, porque se a gente aumentar a cobrança e ficar achando que o outro tem que funcionar como funcionava antes, não vai dar. Eu e você precisamos reconhecer que esse é um momento difícil. E aí uma palavra que me vem à mente agora, que nem está aí, nem pensei, mas veio agora, foi assim, uma das coisas mais importantes do Evangelho do Senhor Jesus, do nosso amado, do que a gente crê num cristianismo saudável, é a graça. É a capacidade de perdoar, de entender, de compreender. Isso não permite que as pessoas façam tudo o que elas queiram, não. Mas que eu acolha a pessoa que está em crise. E eu vou combinar que eu estou em crise, eu não sei você, mas está todo mundo passando um momento difícil. Então, a graça nos ajuda a exigir menos do outro, a aceitar o outro, a ter compaixão, humanidade pelo próximo, seja ele lá da rua ou mais ainda dentro de casa com quem a gente convive. Eu tive almoçando há um mês atrás com um psiquiatra amigo meu e um amigo dele, nós estávamos almoçando nós três, e a gente conversando a mesma coisa, que nós estamos vivendo uma epidemia de burnout. Já ouviu falar nisso? Burnout é um complexo de sintomas, é uma síndrome. Quando fala uma síndrome é que tem um monte de doencinhas ali dentro, e uma das doenças que existe dentro do burnout é a depressão. Mas o burnout é o que a gente possa falar, eu botei ali um pouquinho, é uma sensação de esgotamento, de raiva, de cansaço físico e emocional, tem a ver com a falta de vontade de levantar. Algumas pessoas são diferentes, mas é uma pessoa que costuma gostar muito do trabalho, que gosta do que faz, e essa pessoa é uma presa fácil para o burnout. Eu tive crise de burnout em 2013 e aprendi muito sobre isso com minha terapeuta, depois estudando sobre isso para tratar de outras pessoas. Esse lugar de esgotamento que tanta gente está vivendo é uma epidemia, é uma falta de vontade, de propósito. Ao mesmo tempo, eu não sei como me divertir, eu não sei como fazer um lazer que me agrade, nada me traz alegria. É uma situação que está misturada com a depressão, e o burnout virou algo muito forte. E aí, o que se relata na pandemia é que cada vez mais, por falta de conexões, de relações profundas, de amizade, de espaços de lazer, de espiritualidade, as pessoas relatam solidão, desamparo, um tédio, um vazio, raiva, esgotamento físico e esgotamento mental. Aquilo que eu falei lá no início, a pandemia trouxe: a minha casa é meu trabalho ou meu trabalho é minha casa? A gente começa a ficar confuso e a gente não tem rotina. Você está trabalhando até essa hora? Não, porque de tarde eu dormi um pouquinho demais, então estou trabalhando até meia-noite hoje. Quem não passou por isso? Quem pode, né? Pode ficar acontecendo isso e pensa que é bom, é horrível. E aí você fica de pijama, tá trabalhando ou tá descansando? É uma confusão que ficou na cabeça da gente. E aí, por último, a fobia social e distopia. Eu vou falar sobre a fobia social. Você sabe, algumas pessoas que eu atendi, especialmente adolescentes, não queriam voltar para o presencial, um monte. Deixa eu ficar em casa. Adolescente que não queria encontrar outro, queria ficar em casa, queria ficar trancado, não queria mais viver. Isso tem a ver com a distopia. Sabe o que é distopia?
é um mundo paralelo, uma ruptura tão absurda que você viveu na pandemia. Qual foi? A gente não imaginava que o mundo ia viver isso, não é? Pois então, a gente não imagina o que ainda está por vir, em termos de comportamento social. Um mundo distópico é um mundo onde as relações entre as pessoas vão ser tão diferentes que a gente não consegue nem imaginar. É um mundo totalmente diferente do que a gente viveu. E a fobia social é um dos aspectos, onde a gente vai encontrar no futuro cada vez mais pessoas vivendo sem sair de casa, trancados, sem relações reais. Não sei se você sabe, mas hoje existem jovens que chegam no colégio e ficam 12 horas, não é jogando no jogo não, antes fosse jogando joguinho. Eles ficam vendo vídeo de alguém jogando um jogo que simula a vida real. Trato de gente assim, meu filho mais velho vê, de vez em quando vejo, eu falo assim, filho, vai brincar. Ele gosta de esporte, de um monte de coisa, não é muito desequilibrado não, mas nesse sentido, a vida tem equilíbrio, né? Isso que eu quis dizer. Mas jogar é uma coisa, assistir alguém jogando é outra, e assistir alguém jogando um jogo de Second Life ainda é outra mais grave ainda. Sabe por quê? Porque alguém construiu uma vida no mundo paralelo, tem uma carreira no mundo paralelo, tem um status social, tem um patrimônio no mundo paralelo. Você sabe onde isso vai parar? Os filmes estão aí para mostrar. Isso tudo foi a pandemia? Não, mas isso precipitou velozmente. Nós ganhamos aí 15 anos de aceleração nesse processo, a distopia. Aí você vai virar para mim e falar assim, tá bom, obrigado pela palestra aí, essa palavra foi muito boa, vou para casa desesperado, angustiado e minha vida acabou, né? E dos meus filhos também. Não, vamos passar para o outro slide aqui, para a gente já pensar o seguinte, a pandemia também trouxe algumas oportunidades que a gente tem que pensar, que a gente pode seguir o caminho aqui. Primeiro delas é o aprofundamento do convívio familiar. Aquilo que é ruim também é bom, né? Uma frase que eu vi num documentário, vale a pena quem tem Netflix assistir esse documentário, O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. É um documentário que fala de pessoas que trabalhavam nas cúpulas das redes sociais, falando que quando pediram demissão por causa dos conflitos éticos que viveram em relação à sociedade. E aí uma das frases que diz assim, uma frase é de um filósofo milenar, e eu esqueci o autor, diz assim, nenhuma grande descoberta ou dádiva da humanidade não vem também acompanhada de uma maldição. O que a gente pode comparar aqui, eu não sei, a gente estava conversando, eu e o pastor Gustavo mais cedo, sobre antigamente, como minha mãe, por exemplo, não ia ao cinema porque achava que era errado. E aí, depois veio a televisão. Ou seja, tudo que vem pode ser bom, e é bom, mas pode ser usado para o mal também. E nós estamos vivendo agora nas redes sociais essa mesma questão. É bom, mas quando você usa a rede social e não quando ela usa você e tira você da vida, das relações, dos amigos, dos abraços, dos encontros, do ócio, né? E por isso, a oportunidade do confinamento pôde trazer para algumas famílias que eu convivi, que eu cuidei, ou que são amigos meus, ou para a minha própria casa, a oportunidade de estar mais junto, que antes a gente saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 9 da noite e não conseguia. Então foi uma oportunidade. Pessoas buscaram se vincular, buscando se vincular. Você soube também de separação? Pois eu soube de um monte de gente que se casou na pandemia, que estava naquele lesco-lesco, naquele reme-reme de namoro, aí chegou na pandemia e falou assim, faz sim, vai ficar um isolado numa casa, outro na outra, vamos casar e resolver esse negócio logo, e casaram. Então teve gente que procurou, sabe o quê? No momento da pandemia, teve um sacudido na sua vida, você começou a parar para pensar o que valia a pena viver. A gente começou a descobrir que eu precisava ter uma casa melhor, eu precisava ter uma qualidade, a casa estava quebrada há um tempão. Alguém reclamava para você assim, gente, aquele negócio está feio, a gente precisa consertar aquilo, e não consertava nunca.
A casa está quente, o lugar que a gente mora não está bom. Vai vivendo, vai empurrando. Não. A gente começou a se sacudir e pensar, eu preciso viver diferente. Outra coisa que a gente descobriu é assim, mais da metade das roupas que eu tenho eu não precisava ter. Para que eu tenho tanto sapato? Ou seja, um monte de gente começou a perceber que a gente jogava o dinheiro em lugares, coisas que não eram importantes. Em vez de fazer um piquenique, de ir para um lugar, de sair para passear, eu comprava coisas. Então, a pandemia também trouxe oportunidades que ainda estão vigentes na sua vida e na minha, de sacudir você e eu, para dizer assim, o que vale a pena na vida? Aquela correria que você vivia antes não vale a pena. Então, vamos reaprender a viver, gastar menos, não deixar que a vida use a gente como um mercado, mas fazer com que a gente possa remir o tempo e organizar a vida como poderia ser melhor. Então, a qualidade da moradia, buscar vínculos, significa o seguinte: as pessoas estavam vivendo, tem um texto de Salomão que diz assim, quem tem muitos amigos sai perdendo, porque quem tem muitos amigos não tem nenhum. E na pandemia a gente teve que fazer o seguinte, qual é a sua bolha? Você teve isso? Eu tive isso. Quando estava um momento um pouco mais flexível, eu tinha uma bolha, que eram os amiguinhos dos meus filhos e os pais deles. E era assim, aquele grupo assim, de 5, 7 pessoas, porque a gente tinha que conviver com alguém. Então a gente procurou se vincular mais profundamente. E eu, aproveitando essa oportunidade, eu queria te perguntar, eu sempre faço essa pergunta. Quem são os seus 3 melhores amigos? Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Já falei isso aqui numa outra palestra. Quais são os seus? Para quem você liga sem precisar avisar que vai ligar? Antigamente eu falava assim, para quem você liga de madrugada se precisar de ajuda? Para quem? Se não tem, está na hora de ter. Porque isso é que é vida. Isso é para isso que Deus nos ensinou a Trindade. A Trindade é um Deus, que são 3, que vivem o eterno amor harmonioso e incrível, fantástico. A lição que Deus é para nós é a conexão. E o mundo está indo na contramão disso tudo. E o que a pandemia fez de nos tirar, a rede social, a internet, também fez de nos sacudir e fazer as pessoas pensarem o seguinte, eu preciso de vínculo, eu preciso ter amigo de verdade, não é amigo que encontra na esquina só, não é amigo do trabalho é colega, eu estou falando de vínculos. E a pandemia veio questionar a gente para dizer o seguinte, que vida é essa que você está levando? É isso? Quer viver assim? A gente pensa que é saudável, mas não é. Tem amigos profundos, alimente-os, procure-os, presenteie-os, elogie, procure eles. Fale, hoje quando você sair daqui, liga para 1 ou 2, assim, queria te dizer que você é muito importante na minha vida. Nossa, imagina receber uma ligação dessa, que coisa deliciosa. E por que a gente não faz? Estávamos ocupados demais para isso. Então, uma estatística disse, você sabe que o pessoal de mercado não pisca, né? Está todo mundo metendo um monte de pesquisas científicas, ouvindo 10 mil pessoas, para saber o que está passando na sua cabeça agora, pós-pandemia. E uma das coisas que eles que estão falando, isso aqui está nesses estudos, dizendo que nós estamos revendo o nosso consumo, valorizando os comércios de bairro, que nós estamos diminuindo o nosso consumo e nós estamos muito preocupados com a igualdade e solidariedade, porque a gente se tornou sensível a um monte de coisa que está acontecendo em volta da gente. Então as marcas e os produtos que não são bonzinhos, eles querem ser associados com a ideia de que eles estão fazendo bem e cuidando do social. Que bom que eles estão fazendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a igualdade e a solidariedade são algo que tem acontecido agora mais na sociedade do que antes. Você está mais preocupado com a pessoa que está passando fome, nós estamos preocupados com o vizinho, em ajudar alguém. Nós voltamos um pouco para um lugar mais sensível, a gente estava muito embrutecido. Outra coisa muito importante, a vida, quando perde o sentido, e eu posso morrer a qualquer momento, e vem gente morrendo perto de mim, eu passo a pensar o seguinte, eu estou aqui para quê? Eu acordo todo dia para quê? Para sobreviver, para ganhar dinheiro e comprar comida para botar em casa, para comer? É para isso que serve a minha vida? E aí, gente,
nós temos um grande diferencial, nós que estamos aqui. Nós vivemos em comunidade, nós nos conhecemos, nós vivemos em grupo, e mais, nós não somos um clube que estamos ali para nos divertir. Você veio aqui para fazer diferença nas pessoas que estão aqui e pastorear o seu grupo e cuidar da pessoa que está aí atrás de você, que pode estar desesperada e você nem sabe. Você veio aqui para se preparar, para se encher de Deus, para encher o seu peito de unção do Espírito Santo, de luz, de verdade, de esperança. Meu Deus, qual é a coisa mais valiosa no mundo de hoje? Esperança. Quem tem esperança é rico. Quem tem esperança é rico, é muito rico. Todo o resto, praticamente, esperança e amor, quem tem isso? E você e eu podemos, porque a gente tem um propósito, entre outros, vocacionais. Se você está vendo uma coisa que o mundo está precisando, é porque Deus está te cutucando, em vez de ficar reclamando, porque está assim, porque está assado, porque é ruim, porque não pode, vai lá e faz alguma coisa a respeito, porque se você está incomodado com isso, é porque Deus está te vocacionando para agir na sua igreja, na sua cidade, na sua comunidade, na sua vizinhança e na sua família. Isso é propósito. Eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a fazer, eu não estou aqui para trabalhar, comer, dormir, não, eu tenho propósito. Busca de propósito na vida, preocupação com a saúde física e mental. E eu vou já encerrando aqui. A preocupação com a saúde física e mental, por exemplo, a gente percebeu isso. Quando veio a pandemia, eu fiquei, todos os colegas terapeutas também assim, sem dar conta de tanta gente que procurou ajuda. Hoje a estatística diz que 6 em cada 10 brasileiros procuraram ajuda terapêutica ou psiquiátrica por conta dos momentos que estão vivendo. Isso era uma média de 2, em alguns lugares 4 a 10 brasileiros. Hoje está em 6, porque a gente precisa de ajuda sim. Todos nós precisamos de ajuda, de um conselho, de um amigo, mas muitas vezes de um terapeuta, de alguém que me dê remédio. Antigamente falava assim, terapia é coisa de maluco, psiquiatra então só vai maluco. Hoje a gente já aprendeu que não tem nada a ver com isso, a gente precisa de ter qualidade de vida. E aí eu termino falando aqui de algumas coisas que, nessas oportunidades, estratégias para que eu possa viver melhor. A meditação, a oração e o louvor são uma arma, uma estratégia poderosa de sanidade mental. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Os cânticos nos enchem de esperança, de fé, de força. Eles abrem um canal de comunicação com Deus e elevam os seus olhos. O mundo espiritual ele faz com que você pare de olhar aqui nesse campo e passe a olhar por cima disso tudo e ter objetivos mais altaneiros, mais altos. Então, orar te conecta com essa... Se vocês pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que estão nos consumindo. Voltar às raízes procura a casa onde você nasceu, procura a cidade onde você nasceu, procura se conectar com seus ancestrais, com o avô, com vó, com alguém, lembrar dessas pessoas, procurar essas pessoas ou lugares. Vai levar seu filho para conhecer um lugar onde você viveu, ou seja, reconectar-se com as raízes. Que eu falei mais cedo, liga para alguém, encontra amigos, né? tenha conversas, conversas profundas com as pessoas, ligue para elas, gasta tempo com elas. Então, é preciso ter essa vivência diferenciada, essas conversas leves de esperança, exercícios ao ar livre. Ou seja, para a gente finalizar, faça a sua parte. Aproveite que o mundo está em colapso e em vez de ir na mesma direção da ansiedade, do desespero e da depressão, procura ajuda de todos nós, qualquer um de nós, nos conectando aos outros, para a gente aproveitar que está tudo muito balançando e frágil, a gente procurar o que é melhor. É como se tivesse um banquete. Algumas coisas aqui do banquete vão te fazer muito mal, mas são prazerosas. Eu posso comer 2 quilos de bala
Juquinha. Ah, quem gosta é maravilhoso, não é? Mas vai ser bom para a sua saúde? Não. Juquinha é coisa de antigo também, né? Ainda existe essa bala? Não, acho que não, né? Vamos falar Jujuba, melhorei. Então, Jujuba melhorou, porque Jujuba ainda existe. Juquinha existe sim, eu ainda encontro por aí. Mas assim, eu posso comer, me alimentar e viver um estilo de vida que me dá uma certa euforia, mas não preenche a minha alma. Procure fazer coisas saudáveis, coloque uma rotina de vida saudável, se conecte com as pessoas. No início talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas, mas nós precisamos ter a coragem de nos conectar de novo uns com os outros. Liga, hoje é uma tarefa que eu estou passando para você, tá? Hoje você vai ligar para uma ou duas pessoas sem avisar. A pessoa não vai atender, provavelmente. Mas você insiste depois outra hora. Até uma hora que ela vai perceber que você está querendo falar sério. Ou então ela vai dizer assim: oi, aconteceu alguma coisa? Porque você está me ligando, né? Não faz a conversa ser longa, não. É só para dizer assim: eu estou ligando só para dizer que você é importante para mim. Ou eu estou com saudade de você. Ou precisamos marcar. Coisa de carioca. Vamos marcar? Vamos marcar. A gente vai marcar. Então, a graça de Deus nos ensine a conviver com doçura. A vida comunitária da Trindade nos ensine que nós não podemos ter comunicação sem conexão de alma. E lembre-se que esse é o Deus que transforma o deserto em um rio caudaloso. Se você bota o seu coração nas mãos dele, ele vai te levando para o lugar de cura. Ore, a oração não é só para Deus ouvir a gente, é especialmente para você ouvir o que Deus quer da sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu gosto sempre de terminar orando. Jesus amado, a gente não sabe como viver, não sabe mesmo, não sei, estou aprendendo. E eu nunca quero me esquecer de te dizer que eu estou aprendendo. E eu quero te pedir que você me ensine a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um ser humano melhor. Todos nós, mas com doçura e tua graça, me ajuda, nos ajuda a não cobrar dos outros aquilo que nós mesmos não estamos conseguindo. Como que a gente faz a beça isso dentro de casa? Ajuda a gente a ir com graça, mas aprender a viver com saúde física e mental, se reconectar com as raízes da nossa família, se reconectar com as raízes da terra, a natureza, e se reconectar com os seres humanos na tua presença. Ajuda a gente a viver assim e vencer a cada dia um pouquinho o desafio de um pós-pandemia e de um novo mundo que você vai nos ajudar a conquistar e abençoar como luz que somos onde quer que a gente vá. Faz assim, eu te peço, eis-nos aqui querendo aprender pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Prazer enorme, queridos, estar aqui mais uma vez no meio de vocês, uma honra para mim, viu? Obrigado. Irmãos, bom dia. 3 privilegiados ou privilegiadas que queiram fazer uma pergunta ao pastor Alex. Márcia, por favor, vem aqui, Márcia. Não, para todo show, você não... Você desce lá, a montanha vai a mão, né? Fica esse microfone aqui, irmão. Bom dia. Eu queria saber, assim, qual seria a relação hoje da incidência do aumento do suicídio com a pandemia? Verdade. Os estudos anteriores pontuavam que o suicídio, a depressão praticamente dobrou em todo o mundo. E o suicídio no mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde disse que nos últimos 40 anos, o suicídio aumentou 60%.
Na pandemia, as estatísticas ainda estão muito prematuras, mas as pessoas já têm falado do aumento muito grande do suicídio, por conta desses dados todos que a gente tem falado aqui. E uma coisa importante a gente estar atento, porque, a gente está mais isolado, não sabe o que está passando na vida dos outros. 2, nem sempre a pessoa que está em profunda depressão ou está num quadro de auto-extermínio, e de autodestruição, ela conta isso ou vai falar. Algumas pessoas contam e a gente tem que tomar conta. Então, eu mesmo atendo casos de ideação suicida, de pessoas, adolescentes. Então, o que é mais assustador é que isso não era tão comum dos 24 para baixo. Hoje, a segunda causa de morte de jovens no mundo é o suicídio. A segunda causa de morte. Isso é assustador. Como assim? A segunda causa de morte no mundo é de pessoas que se matam. Ou seja, esse mundo desconectado que a gente já vivia aumentou muito agora. Então, o nível de solidão que a gente está vivendo, de sensação de que eu estou sozinho no mundo, é muito maior. Por isso, essa necessidade de a gente se conectar, de estar junto. E eu vou dizer uma coisa muito importante aqui, que eu tenho conversado com alguns pais, porque quando eu atendo famílias ou adolescentes, eu atendo os pais. Vou dizer, adolescente, a gente não tem que falar com ele, não. Adolescente, a gente tem que ouvir ele. Não importa. Às vezes você quer que ele chegue aqui, deixa para lá, não está em tempo de exigência. O comportamento dele não está adequado. Ele já sabe o que você espera dele, não precisa repetir pelas 357 vezes que você quer que ele se comporte assim. Só ouve. Sabe por quê? Primeiro, quando a gente ouve, a gente salva a vida do outro. A gente retoma a conexão, porque quando você ouve alguém, é a maior declaração de amor do mundo hoje. Qual é? Ouvir. Quem por aqui pode ter um valor maior do que esse? Por que a gente precisa tanto de terapeutas? É claro, necessário, mas ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém tem tempo para nada. Alguém que sente na tua frente. Eu me lembro uma vez que eu estava, aquelas épocas lá do pastoreio, me sentindo tão sozinho, que uma pessoa sentou na minha frente, botou a mão no queixo, começou a me ouvir, eu comecei a chorar. Tamanha solidão que eu estava vivendo. Então, você quer ajudar alguém, não vai dar conselho, não. Você quer ajudar seu filho adolescente, ou um aluno, alguém assim, ouve. Só ouve. Ouve atento, em silêncio. Depois termina com um abraço. Você salvou aquela vida. Então, isso é uma coisa muito importante. Bom. Mais alguém? Márcia, também Márcia. Márcia Monteiro. Márcia, leva lá, por favor, Vitor. Outra Márcia. Eu lembro da Márcia da outra vez que eu vim Tudo aqui. bem, pastor Alex? Tudo Doutor bem? Cadê? Alex? Agora eu não estou vendo. Estou aqui, Tô vendo. prazer revê-lo. Está Prazer. lembrado de mim? Muito prazer. Ricardo, Milena. Tudo bom? Sim, claro, lembro. Graças a Deus, né? Conheci aqui a primeira vez que eu vi Aqui, vocês, né? É verdade, que bom estar. Você falou da sociofobia, né? Que foi muito assim desenvolvida, né? Fomentada aqui nesse período de pandemia. E há casos assim que a gente vê de sociofobia que chega a precisar ser tratado com medicação. Você concorda com a inserção da medicação, com esse trabalho da psiquiatria, com medicamentos para a sociofobia, porque chega a ser realmente, às vezes, uma dor, né? O relacionar hoje, o receber uma pessoa em casa, o se deslocar à casa de alguém, mesmo, às vezes, até receber um telefonema. Eu até confesso que, durante a pandemia, você falou que vai ligar para um amigo, que o amigo não vai. Eu cansei de rejeitar ligações que, para mim, não tinham sentido, não tinham um significado, né? E aí a gente saber discernir até onde isso tem uma normalidade e até onde isso já é o começo de um distúrbio, né? E até o ponto, às vezes, de ser tratado com a medicação, se cabe a medicação, no caso da sociofobia, que parece simples, mas ela é muito sutil, a gente às vezes não percebe, não reconhece como uma doença, um distúrbio.
a gente tem que analisar um histórico que nós temos de várias ciências na vida que a gente não aceitava, né? E, por exemplo, quando chegou a psiquiatria, ela tem um viés muito de tratar o louco, né? Há 100 anos atrás, 50 anos atrás. E isso precisa cair da nossa cabeça. E a ideia de que quem toma remédio é doente e quem não toma é são. Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa próxima, falando assim, não, porque isso é uma doença. Você está dizendo que todo mundo é doente? Eu falei assim, sim, desculpa aí. Quem não tem doença? Você não tem uma unha encravada, você não tem nada. Todo mundo tem. Não estou dizendo que essa pessoa é pior do que eu, ou melhor, assim, mas eu tenho um monte de coisa que eu preciso tratar. Eu tenho um monte de saúde, um monte de beleza, mas eu tenho um monte de fragilidades, neuroses. E o que a gente precisa entender é que existem bons terapeutas, bons psiquiatras, nesse caso dessa pergunta, pessoas que atendem, às vezes a maior dificuldade é falar assim, olha só, você está sofrendo muito. Você está tendo um distúrbio de ansiedade, você está deprimido, você não tem energia para levantar da cama, ou você está super mal-humorado, está um rabugento dentro de casa. Homem, então, ele levanta de casa na marra, ele vai e trabalha, mas ele vive, muitos homens vivem assim, o que a gente chama de distimia. É uma falta de alegria de viver, é uma frustração com a vida, um sofrimento. Aquela pessoa ali vive mal-humorada, vive chateada com a vida. E às vezes só um processo de terapêutico ou medicamentoso vai durar para sempre. Eu vou ficar o medo que a gente tem de ficar dependente de remédio. Não precisa. O tratamento dura ali 1 ano, você toma aquela medicação, você reaprende a viver, você dá um choque no corpo fisiológico com aquela medicação e a pessoa volta a viver, reaprende a viver. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que eu trato há muito tempo e que faz uso de medicação de depressões graves. O diabético não tem que tomar insulina para o resto da vida. Eu não tomo remédio de pressão há 15 anos. Eu vou parar de tomar remédio de pressão. Eu não vou ficar dependente de remédio de pressão. Vai morrer, né? E por que é diferente? Eu quero viver melhor, se for com remédio que seja. Já usei antidepressivo mais de uma vez na vida. Usei um tempo, parei. Vamos acabar com esse tabu. A gente tem médico para ajudar a gente a viver bem. É igual aquela história, você está com uma infecção pulmonar grave. Não, eu vou orar porque Deus vai me curar da pneumonia. Eu não uso hospital, eu não faço transfusão de sangue. É isso que a gente faz com a nossa mente. A gente podia ter ajuda e às vezes não faz. Então, está sofrendo, procura ajuda. Muitos psiquiatras vão dizer assim, olha, ainda não é o caso de você usar uma medicação. Usa esse fitoterápico, faz isso e você vai tentar. Mas é importante procurar alguém. Para que viver sofrendo? Não precisa, né? Tá bom? Muito obrigada. Nada, querido. Um comentário só. Ainda hoje a gente vive esse preconceito, né? De pessoas que acham que vai procurar psiquiatra, eu sou maluco, né? E às vezes é necessário a gente orientar, né? Encaminhar, e a pessoa tem essa dificuldade. Por isso que eu gosto de falar que eu mesmo já fiz uso de medicação, e é uma visão desconstruída de um terapeuta e de um pastor, que eu também, como pastor, eu sei que o pastor Gustavo pensa igual, porque as pessoas pensam que existe um tipo de pessoa lá em cima, um tipo de pessoa saudável, e só eu que sou assim. Acaba com isso. Somos todos iguais, carecemos da graça, passamos por doenças, por dificuldades. Então, quem levanta a mão e pede ajuda, vive melhor, né? Então, a gente tem que se ver assim, como iguais. Muito bom. Pastor, já que ninguém tem, eu tenho. Queria deixar, porque eu sempre estou falando aqui, mas pastor Alex, até que é uma preocupação que eu tenho, eu ainda não sou casado, não tenho filhos,
mas tenho 2 sobrinhos que vão fazer 2 anos agora. E até que ponto esse excesso de telas que as crianças foram expostas e são expostas não só por conta da pandemia, atrapalham nessa ressocialização pós-pandemia e também no desenvolvimento delas ao longo desses primeiros anos de vida, que a gente sabe que é crucial para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento de fala. Até que ponto os estudos apontam o prejuízo? Porque eu sei que o uso de telas, ele facilita ali numa atenção, uma imagem que está pronta, e eu sei também que dificulta até nesse desenvolvimento da criação, do imaginário da criança. Então, até que ponto são apontados esse prejuízo pela ciência, pelos estudos? Obrigado, Vitor. Esse negócio é muito sério. Imaginem que a gente tem um ideal e que a gente está torto, completamente diferente. Os estudos falam que uma criança, eu lembro bem do adolescente, não deveria ficar na frente de uma tela mais do que 2 horas por dia. Não sei na sua casa, mas lá na casa é bem diferente disso. Só que o mundo é digital. E aí, como é que a gente faz? Eu estou falando do contexto neurológico, não estou falando nem do psicológico, não. Psicológico, então, a gente ficaria horas falando aqui da estética. Já ouviu falar na estética MTV? É um estudo feito de que há mais ou menos tinha um canal de televisão chamado MTV, os clipes, e aí começaram a estudar a velocidade que os frames eram trocados. Né? Quem é da área de mídia sabe do que eu estou falando, o pastor André ali. A velocidade da estética MTV revolucionou já a minha geração. Então, quando eu falei do problema da dificuldade de memória, é que as telas vão acabando com a nossa saúde mental, falando da questão da fisiológica, neurológica. Hoje, o que todo mundo fala é que você deveria, pelo menos, desligar as telas 4 horas antes de deitar para dormir. Nossa, a quantidade de gente que dorme vendo televisão e que dorme com o celular na mão. Eu mesmo, tantas vezes, vou deitar, quase toda noite eu vou verificar alguma coisa, olhar alguma coisa. Isso faz um mal enorme e a gente não dorme e não sabe por quê. Então, para a criança, então, mais ainda. Os neurologistas, especialistas, dizem que uma série de não construções psicológicas acontecem quando uma criança passa muito tempo na frente da tela, para falar de aspectos fisiológicos, neurológicos. Psicológicos, a gente tem um monte de coisa, por exemplo, a sociedade da performance é devastadora para o adolescente. Nesse documentário que eu falei para vocês verem, a Dilema das Redes, o sujeito que foi o co-criador do like, sabe o que é o like? Então, toda rede social tem um like. Clica aí, no YouTube tem o like, no Instagram tem like, né? no Facebook tem like. O cara que criou isso aí, ele pediu demissão depois de onde ele trabalhava, e hoje ele questiona o que ele fez. E essa é uma questão ética, porque o que o adolescente quer é o seguinte: eu quero postar um vídeo e ter o máximo de gente gostando de mim. Isso é perverso, isso é pesado, e eles não estão prontos psicologicamente para esse nível de competição e exigência. Então, a gente tem que levar muito a sério que o quanto a gente puder segurar celular, rede social, então, para adolescente, o pessoal que vai reclamar comigo depois, mas é uma verdade. É torturante e doloroso o que acontece de bullying nas redes sociais e o quanto isso tem feito mal para os nossos crianças e jovens. Irmãos, sexta-feira eu estava num local, num restaurante, chegou uma família, um casal, com um carrinho de bebê. Aquela criança tinha 2 anos. Eu fiquei impressionado com o comportamento daquela criança de 2 anos. Sentou a cadeirinha maior, aquela cadeirinha de restaurante de criança, de bebê, e ele não tirou o olho do celular.
eu fiquei umas 2 horas observando ali, de quando em vez, olha só, aquela criança não tira o olho do celular. E os pais batendo papo maravilhados, assim, meu filho é extremamente assim. Eu estava com uma criança de 5 anos que me jogou areia na cabeça na praia, estava em frente à praia, correndo, toda suja. E o pai feliz da vida porque o garotinho de 2 anos está na frente de uma tela. Irmãos, nós estamos caminhando para um mundo de doentes. Aliás, o mundo é um mundo de doentes. Mas o pastor Alex falou, olha, história é o sinalizador, né, irmão? Dos mecanismos de quem navega são os coletes e os sinalizadores. Você tem que ter na sua embarcação esse equipamento para chamar a atenção. Olha aqui, ó, eu estou precisando de ajuda. Eu vou dizer uma coisa, o meio religioso é extremamente ruim, porque nós convencionamos que nós somos os perfeitos. E ter problema é dar mau testemunho. Então eu não vou dizer, não vou sinalizar. E você falou de amigos, né, irmão? Infelizmente, o meio religioso é um lugar de poucos amigos. De poucos amigos. É mais performance. Porque se o Alex colocar aqui as dificuldades dele, talvez você não vai querer ouvi-lo mais. Não é verdade? É um desafio. Se vocês souberem o mínimo, eu não sei se estou doente, amigo. Eu agora, quando vou sair de casa, eu olho no olho mágico se tem alguém no corredor. Se tiver alguém na porta do elevador, eu fico assim esperando o pessoal sair da frente do elevador. Isso é doença? Eu estou com fobia de encontrar alguém no corredor do meu prédio. Se olhei outro dia, eu falei, você está doente. Tem alguém no corredor, não vou sair não. Mas não é pela Covid, irmãos. É porque às vezes a gente não quer encontrar. Sem energia, não quer encontrar. A gente prefere encontrar com um desconhecido. A gente não quer encontrar com um conhecido. Não é? Então, olha... Foi uma conversa boa. Vamos continuar conversando aqui, irmão? Vamos bater um papo aí? Vai ter um papinho aqui. Daqui a pouco a gente puxa... Tem uma mesa aqui, a gente compra almoço aqui. um frango assado. Ó, tem um pão ali, será que tem alguém que faz milagre? É só multiplicar um pão que tem atrás. Então, essa vida comunitária é muito gostosa, quando a gente consegue viver coisas assim. Agora, o que acontece é que, lembra do Salomão falou que quem tem muitos amigos sai perdendo? A nossa hiperconectividade, o Bauman, que é um sociólogo que escreveu um livro chamado Amor Líquido, ele fala que nós não temos mais profundidade. Nós temos 3.000 amigos. Quantos amigos você tem no Instagram? 3.000. Quantos você tem no seu ônibus? Amigo? Como assim? Então, você tem muita hiperconectividade que tira a minha energia. E aí, às vezes, um amigo de verdade, Márcia falou, às vezes uma pessoa de verdade que se importa comigo me liga, eu não quero atender, é verdade. Eu estou cansado naquele dia, eu gastei meu dia inteiro resolvendo problemas, falando com 1.000 pessoas, mas que não faziam parte da minha vida. Então, o mundo mudou. Aquela vida na roça, no interior, ou uma vida de poucas pessoas, mas de profundas risadas, amizades, é isso que a gente vai tomar. E falando só uma coisa aqui, para não terminar sem falar, quando a gente fala de celular, rede social, não adianta ir para casa e começar a botar um monte de regra que não existia antes em casa. Ao contrário, a gente tem que fazer propostas diferentes. Não é tirar o que se tem, é dar outra coisa que se tem. Vou confessar para vocês que quando eu acordo de manhã e falo para meus filhos, vamos para a praia, eles ficam bravos comigo, reclamam que só quero fazer o que eu quero. Então eu tento chamar os amigos, eu junto os amigos para ir todo mundo para a praia junto, porque eles mesmos já não fazem isso. Eles preferem ficar sentado, meu filho de 15 anos, conversando no Discord, que é uma mídia de conversa deles, né? Todo mundo sabe. Fica ali horas e horas conversando com um grupo de amigos deles, só que eles estão numa casa, outro na outra. É disso que os sociólogos e filósofos estão falando.
Então, peraí, ó, desliga esse negócio, avisa para eles que a gente está indo para a praia amanhã. Eu ligo para os amigos do meu filho e falo assim, ó, tá afim de ir para a praia amanhã? Tô. Então tá bom, eu vou passar para pegar você. Aí a gente junta a galera e vai para a praia. Eles vão reclamando até a última gota. Depois de 2 horas, eles ficam radiantes lá naquela igreja. Eu cutuco eles e falo assim, gostou, né? Gostou, né? Mas tem que dar, às vezes forçado, mas dar opções saudáveis de vida e não apenas sair proibindo coisas que aí não vai adiantar nada. Bom, olha, gente, a proposta é essa que a Soninha falou no início. Nós vamos antecipar a palestra, que seria dia 24 de abril, para o dia 10. Por favor, mas eu quero dar um abraço aqui. Porque quando foi marcado esse seminário, dia 24, não tinha possibilidade desse carnaval fora de época. E vai ser um feriado, 21, 22 e 23. E essa palestra seria no dia 24. E essa segunda palestra vai falar sobre sofrimento. Enfrentando o desafio do sofrimento. Quem é que não sofre? E aí nós gostaríamos muito que você viesse, que você convidasse outras pessoas, porque tem muita gente sofrendo e o sofrimento é inerente ao ser humano. Então, nesse dia vai estar o pastor Levi Melo, que é um pastor também, psicólogo. Ele aceitou o desafio para estar conosco e queria que você já divulgasse. Daqui a 15 dias nós teremos outro encontro falando sobre sofrimento. Meu amigo Alex, Deus abençoe, cara. Foi tão legal, é sempre tão bom estar com você. Né? Sabe aqueles amigos que a gente fica longe, mas quando a gente se fala é tão legal.